Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Rahu na casa 4. Rahu é conhecido na astrologia ocidental como o nó do norte da Lua. Ele representa o nosso destino, aonde nós estamos indo, o que estamos atrás. Ele é o que nós viemos desempenhar nessa vida. Então é onde nós não dedicamos atenção ou negligenciamos no contexto de uma vida passada e que nessa encarnação nós temos muita urgência de manifestar aquilo que é. Então Rahu é o oposto complementar de Ketu, que é o nó do sul da Lua, que representa o que nós manifestamos com sucesso numa vida passada, ou se você não acredita em vidas passadas, é aquilo que nós manifestamos com rapidez e sucesso na primeira parte da vida, nos primeiros anos, mas que eventualmente sentimos um vazio, que alguma coisa está faltando e buscamos, dispersamos a atenção para o Rahu. Então, Rahu representa sede por poder, ambições materiais extremas, falsidade ideológica, corrupção, políticos, coisas artificiais, plástico, drogas sintéticas. E o que é a casa 4? A casa 4 representa a sua felicidade emocional e a mãe. Então, caso você tenha Rahu na quarta casa, vai estar representado desta maneira no meu mapa. É fundamental que você busque a posição da sua lua, porque caso você tenha Rahu a 4 casas de distância da Lua, ele equivale a um Rahu de casa 4 pela perspectiva do mapa da Lua ou do Chandra Lagna. E qual é a diferença entre os dois? Ter Rahu na casa 4 pela perspectiva do ascendente ou do Lagna indica o que você tem uma obsessão por se vincular a nível físico. E pela perspectiva da Lua é aquilo que você tem ambição de se vincular a nível psicológico. Então cheque as duas posições, porque ambas são extremamente reveladoras para o seu autoconhecimento. Quem são esses caras? A relação do nativo com a mãe é muito ambígua, mas a casa 4 ela pode representar qualquer um dos dois pais, mas normalmente o pai que é mais íntimo, que tem uma vida doméstica mais intensa, normalmente a mãe. Então, essas pessoas são duas caras com a mãe. Eles são de um jeito na presença da mãe e quando a mãe está ausente, eles são completamente diferentes. Pode haver uma relação muito forte de manipulação e inimizade entre mãe e filho. Isso vai depender muito de como a Lua está posicionada no seu mapa. Pode acontecer de a mãe usar o nativo para fins controversos, como por exemplo usar a imagem do filho para conseguir alguma vantagem ou privilégio na vida social. Mas isso pode ir dos dois lados. Às vezes o nativo pode usar a mãe para conseguir coisas na vida sem necessariamente retribuir com afeto ou gratificação. Essas pessoas tem um contexto doméstico muito conturbado e caótico, porque Rahu é uma montanha-russa, então ele dá extrema glória, mas extrema caos, perdas. Então, a partir dos 42 anos de idade que o eclipse tende a sair da frente e a pessoa fica mais calma, mais... Pode acontecer de ela sim morar numa residência em que tenha muita poluição, ou que tenha exposição a drogas, ou corrupção, ou criminalidade, mentiras, ou de morar em condições estrangeiras, ou morar com
em outro país, morar distante da sua terra de nascimento, e na prática isso traz um grande desequilíbrio emocional. Então essas pessoas, elas têm muita insegurança interna e muita oscilações extremas de humor. E elas não confiam em ninguém e elas têm dificuldade de receber amor, porque a casa 4, ela é uma casa que rege a energia feminina, então eles têm muita dificuldade de receber amor, mas muita ambição em conseguir uma propriedade, uma casa, um lugar para chamar de seu. Então isso pode ser um grande tema na vida dessas pessoas. Como Ketu está na casa 10, elas podem vir de uma vida passada em que elas tiveram muito sucesso na carreira e na vida pública, ou nos primeiros anos de vida, e elas utilizam a carreira delas com um enfoque em conseguir financiar uma propriedade ou adquirir uma propriedade, veículos. Pode acontecer de a educação elementar dessas pessoas ser um pouco caótica e desfalcada, delas não terem inclusive completado a educação. Então, elas podem falsificar diplomas ou elas podem falsificar algum comprovante de educação para conseguir privilégios na vida. Então, essas pessoas podem ter uma relação também muito ambígua com a comunidade local. Então, elas, perante a comunidade local, podem ser muito patrióticas e defensoras da religião local e dos costumes locais, mas pelas costas elas são muito críticas e podem até ter um certo escárnio e zombar. Podem ser inclusive obcecadas por culturas ou etnias estrangeiras e sempre acham que o que é externo à cultura delas é superior de alguma forma. E quando elas entram numa carreira, elas têm uma missão muito forte de se envolver com alguma coisa a ver com imobiliária, como corretores de imóveis ou construção civil, e elas querem alguma forma de privilégio. Então elas podem entrar num cargo público ou na política com esse objetivo de conseguirem privilégios vitalícios ou conseguirem adquirir um terreno, uma propriedade que é do Estado, mas ela de alguma forma burla a documentação para dizer que é dela. Então essas pessoas têm profundo conhecimento de encontrar lacunas não preenchidas na legislação local para se auto-beneficiar, porque Rahu aspecta em trígono a casa 8 e a casa 12. E a casa 8 ela representa corrupção, então essas pessoas podem conseguir muitas vezes burlar a justiça local. Caso você tenha Rahu em Virgem e o Mercúrio, então o Rahu se comporta como Mercúrio, e se ele estiver debilitado em Peixes, Rahu se comporta de maneira mais destrutiva. Então essas pessoas podem eventualmente ser descobertas e isso realmente arruinar a reputação delas perante a comunidade local. Mas se o Rahu estiver em Virgem, então ele se comporta como Mercúrio, e Mercúrio estiver exaltado em Virgem, aqui junto com o Rahu, elas podem ser expertas em burlar a lei. O aspecto de Rahu que ele envia para a casa 12 representa prazeres secretos. Então essas pessoas podem ser obcecadas por luxos e serem detentoras de grandes prazeres, como por exemplo, grandes veículos, lanchas, carros, camas king sizes, coisas que trazem luxo e conforto. E elas podem ter um enfoque muito forte durante a vida nesses assuntos. Pode acontecer também de elas terem problemas com a família em geral, dentro do contexto familiar, ser muito caótico, e isso realmente ser um problema
para a felicidade emocional delas. Então essa é uma posição mais difícil para Rahu, porque é originalmente a casa da Lua, e o Rahu ele é inimigo da Lua, então ele tende a destruir a felicidade emocional dessas pessoas, e elas podem ter embora elas possam ter muito sucesso na aquisição de propriedade e muito sucesso na construção civil como corretores de imóveis, mas na via negativa eles podem sofrer de algum tipo de depressão ou constantemente desconfiarem das pessoas. Esse é um eixo um pouco mais destrutivo do que os outros, porque o Ketu na casa 10, que é um planeta que representa introspecção, e a casa 10 é o contrário disso, ela representa o mundo lá fora. Então essas pessoas podem ter dedicar a terceira parte da vida dela, depois dos 42 anos, quando o Rahu se acomoda um pouco, a cultivarem a felicidade emocional dela e a se espiritualizarem, porque a casa 4 é uma casa moksha. Se caso o Rahu esteja num signo regido por Júpiter, como Sagitário ou Peixes, ou recebendo aspecto de Júpiter, ele fica mais controlado. Então a mãe tende a ser um pouco mais honesta, e o nativo tende a ter uma relação um pouco mais ética com a mãe. De maneira geral, é preciso ter um pouco mais de humildade e entender que a felicidade, ela só é felicidade de fato quando ela é compartilhada. E Rahu, ele é antagonista, porque ele incute na nossa cabeça separação, de que nós conseguimos as coisas sozinhos, e que as pessoas com Rahu na casa 4 podem ter essa obsessão de acreditar que eu só vou ser feliz através dos meus próprios esforços e dos meus próprios méritos. E isso é um equívoco, isso é uma grande ilusão, porque a felicidade, ela só é felicidade de fato quando ela é compartilhada. Então você deve permitir abrir o seu coração para que o amor entre na sua vida. Com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever. Posto vídeo de astrologia todo dia. Nos vemos na próxima. Obrigado.